A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula e a lição de hoje é de número 12. 2 Coríntios 12. A minha graça te basta. O nosso texto áureo, ele se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nossa verdade prática diz: quanto mais fracos, tanto mais forte a operação do poder de Cristo em nós e através de nós. Nossa lição ela tem três objetivos. O primeiro objetivo é suportar as tribulações por amor ao Evangelho. O segundo objetivo é praticar a humildade e negar qualquer rivalidade. E o terceiro objetivo é confiar na graça que nos ampara. O nosso primeiro tópico vai tratar sobre visões e revelações. É importante destacar que Paulo, em toda a carta aos Coríntios, na segunda carta, que é a carta que nós estamos observando, ele traz informações importantes sempre. Ele começa defendendo o seu ministério. E aqui, já nos últimos capítulos, ele está falando mais especificamente aos falsos mestres. E depois de Paulo se defender de tantas situações, defender o seu ministério, na verdade, agora ele chega no capítulo 12 aqui, que é a nossa lição 12, e ele vai falar diretamente com os falsos mestres. E ele vai dizer algumas coisas interessantes. Observemos que Paulo ele não se prende em todo o seu ministério. A gente não vai ver com normalidade Paulo falando acerca falando de suas experiências com Deus, falando de sua vivência íntima com Deus. A gente não tem referência disso, não encontra isso com facilidade nas cartas de Paulo, independente de ser Coríntios ou outra carta. Mas agora ele vai fazer isso. A gente vai agora observar o que ele diz no primeiro tópico. O escritor aqui, o comentarista, fala sobre visões e revelações. E o nosso primeiro subtópico vai falar sobre arrebatado ao terceiro céu. Capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Como disse anteriormente, Paulo ele não costuma falar das suas experiências com Deus nas suas epístolas. A gente não vê isso com frequência, não. Mas aqui ele vai falar, e ele está falando com os falsos mestres. Por quê? Porque os falsos mestres diziam que ele não era aprovado por Deus, diziam que ele não tinha credibilidade, diziam que ele tinha ficado louco quando ele teve a experiência lá no caminho de Damasco, que naquele momento ele endoidou, ele ficou louco, e que ele pregava coisas que não faziam sentido. Porque ele não pregava exatamente o judaísmo, ele não pregava a lei de Moisés, ele pregava o evangelho de Cristo. E aqui os seus inquiridores, digamos assim, os falsos mestres, estavam contando de suas vivências, de suas experiências, o que diziam ser sua vivência com Deus, suas experiências com Deus, suas revelações com Deus, que Deus me revelou tal coisa, Jeová me revelou tal coisa, me fez ver tal coisa. E ele disse, se é para contar, se é para se gloriar, se é necessário que me glorie, para poder disputar, falar a vocês, mesmo não sendo conveniente, eu vou fazer isso. Então escuta aí. E aí mas mesmo assim, ele ainda é modesto. Ele não quer se vangloriar. Ele vai dizer, eu conheço um homem. E aí ele vai contar, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado. Ele vai dar os detalhes aí. Esse homem era ele mesmo, mas ele não dizia que era ele mesmo. Esse é um ponto interessante para a gente observar. Paulo, ele fala na terceira pessoa para não se vangloriar, exatamente para isso. Paulo, observemos aqui que isso aconteceu, essa revelação que ele teve, essa vivência, essa experiência com Deus, aconteceu há 14 anos, e agora ele estava lá em Corinto. Foi há 14 anos atrás, antes de ele estar lá em Corinto.
Então, entendemos o seguinte, Paulo ainda era um novo convertido, do ponto de vista, como entendemos o cristianismo hoje. Ele tinha pouco tempo de vida cristã, mas ele teve uma experiência com Deus extraordinária. E mesmo assim, observe que ele passou 14 anos com aquela experiência para ele, guardada para ele. Porque ele entendia, ele teve o entendimento que se ele fosse falar, se ele fosse contar, se ele fosse dizer, se ele fosse expressar tudo aquilo, possivelmente as pessoas não entenderiam. Então ele preferiu se acalmar e ficar com aquela experiência para ele. Ele, mesmo sendo novo convertido, ele não estava interessado, a sua língua como que não coçava para se vangloriar. Diferente de algumas situações hoje que a gente percebe que as pessoas querem contar, querem se vangloriar, querem mostrar suas experiências com Deus, querem contar para todo mundo suas experiências com Deus, mesmo sendo experiências próprias, muito particulares. Indo para o nosso segundo subtópico, a gente vai falar de as palavras inefáveis. Isso aqui é Paulo continuando na sua descrição sobre esse homem que ele conhece, que ele conhecia e que foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe dizer, Deus o sabe. E aí ele vai para o versículo 4 dizendo o seguinte: foi arrebatado ao paraíso, esse homem que ele conhece, e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Para a gente ter ampliar um pouco mais aqui a ideia, dentro da compreensão do judaísmo, o terceiro céu é onde Deus está. O primeiro céu é onde isso que a gente olha para cima e enxerga. Aí depois tem um segundo céu, que é onde estão as estrelas. E aí tem o terceiro céu, que é onde Deus está. Então ele foi até lá. Ele diz que é um homem que ele conhece um homem que esteve na presença de Deus. Ele esteve lá no terceiro céu, onde Deus está. Mas ele diz isso sem se vangloriar. Ele nem diz que é ele. Isso é importante para cada cristão, para cada líder, seja lá para quem for. Isso é muito importante, essa modéstia, saber que não é eu, é o Senhor. E ele vai falar aqui, nas palavras inefáveis, que ele ouviu palavras que não é lícito ao homem referir. Ele diz que, é como se ele dissesse, na verdade eu digo, provavelmente são palavras que fogem à compreensão humana, ou talvez são mistérios de Deus que foram ditos a ele, que foram informados a ele, ou mistérios acerca do céu que foram informados a ele, e que talvez seres humanos não aguentem ouvir. Mas o que se sabe, e aqui é a forma de dizer, o que se sabe é que ninguém sabe quais são essas palavras inefáveis. E Paulo não diz, ele já diz, não é lícito ao homem referir estas palavras. Por algum motivo, não é lícito falar. A experiência foi dele, para ele. E se fosse para contar, quem deu a experiência dizia, conta para todo mundo. Escreve e repassa para todo mundo. É uma experiência dele, que ele talvez nunca contasse se não fosse a situação que ele estava vivendo. E volto a dizer, uma situação bem diferente de hoje. Hoje, tem gente que vai no céu, que vai no inferno e volta de novo no inferno, e volta de novo no céu, e está sempre voltando lá, quase todo ano volta no céu ou no inferno, e ele quer detalhar, o céu é assim, desse jeito, assim, assim, o inferno é assim, desse jeito e tal. Então, são situações que é preciso ter sabedoria. Se viver uma experiência, até que ponto essa experiência é interessante para ser expandida para todo mundo? O exemplo de Paulo está aqui. No nosso terceiro subtópico, vai falar sobre a glória é do Senhor. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstene-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Olha a preocupação de Paulo. Paulo diz assim, eu poderia, se eu vier a me gloriar, eu não estou errado não, porque eu não estou mentindo. Estou contando uma coisa que aconteceu comigo. Mas eu me abstenho de fazer isso. Eu abro mão de fazer isso. Eu não quero fazer isso. Mas por que ele não quer fazer isso? Para que ninguém se preocupe, para que ninguém me enxergue em mim aquilo que eu não sou, para que ninguém venha me destacar, me colocar num pedestal, me tratar como um Deus ou alguma coisa parecida. A gente tem que ter cuidado
nós, crentes de modo geral, seres humanos, crentes, liderança, seja lá quem for, temos que ter cuidado com o risco da autopromoção, de a gente se vender ao público, vender uma imagem ao público intencionalmente, ou mesmo que seja sem intenção, mas se vender ao público, vender uma imagem ao público e fazer com isso, às vezes sem querer, às vezes querendo mesmo, fazer discípulos para nós mesmos. Quando a gente se autopromove, a gente diz para a pessoa aquilo que ela quer ouvir, que a autopromoção é isso, é dizer para outra pessoa aquilo que ela quer ouvir acerca da gente. E, claro, a gente se autopromove e a gente acaba criando discípulos para nós mesmos, e não para o Senhor. Isso é um problema. Então, temos que ter cuidado para que não vejam em nós, para que não vejam em mim mais do que eu sou. Essa é uma preocupação que todo crente deve ter, todo líder deve ter, todo mundo que usa a palavra, seja para cantar, seja para pregar, ele tem que ter. No nosso segundo tópico, vai tratar sobre a minha graça te basta. E aqui, esse tópico aqui é muito interessante. Gostei muito desse tópico, desse segundo tópico. O nosso primeiro subtópico vai tratar acerca do espinho da carne. Capítulo 12, versículo 7. Diz assim: E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Observe que aqui é como se fosse o oposto do primeiro tópico. No primeiro tópico ele é levado ao céu, ele vê coisas interessantes. E aqui nesse próximo tópico aqui a gente vai ver uma grande diferença. Lá no primeiro ele não dizia que era ele. Ele dizia que ele conhecia um homem em Cristo e que esse homem foi arrebatado até tal. Vai dizendo. Aqui ele já diz, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, para um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Ele está chamando ele 4 vezes a responsabilidade do peso das revelações que ele teve. Que ele não pode se achar melhor que os outros. E essa foi a intenção do tal espinho na carne. Mas e aí? Qual é o espinho na carne? Essa é a pergunta que se faz há quase 2000 anos. Não é agora que você vai saber comigo, porque a Bíblia não diz qual é o espinho na carne. Tem gente por aí dizendo qual é o espinho na carne. Tem gente por aí dizendo até de que foi que Lázaro morreu. E tem gente também dizendo qual é o espinho na carne. Então, quem disser isso, pode ter certeza, está mentindo. Porque a Bíblia não diz qual é o espinho na carne. Tudo que vier por aí é especulação. Não há como definir o espinho na carne. Pode ser um incômodo físico, pode ser um incômodo mental, pode ser um incômodo espiritual. Mas uma coisa é certa, e Paulo sabia disso. Ele sabia que o diabo estava envolvido naquilo. De que forma? Como assim, irmão? O diabo estava autorizado por Deus a afligi-lo. Porque ele mesmo diz aqui, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. De alguma... Assim como... Lembra de um caso parecido? Jó. Jó teve uma situação parecida. O diabo teve a autorização para importunar a vida de Jó, para colocar um espinho na carne, ou seja, lá quantas coisas fossem, uma doença em Jó, não só um espinho, mas uma doença na carne dele, e para que ele fosse, de certo modo, importunado, para que ele não tivesse tranquilidade, digamos, do ponto de vista humano. A mesma coisa com Paulo. Mas qual era a intenção de Deus permitir isso com Paulo? Para que Paulo não, em momento algum, se achasse maior que alguém. E lá mais na frente a gente vai ver como é que se desenrolou na vida de Paulo. Então, a importância de que não existe como definir qual é o espinho na carne. Se o seu aluno perguntar, você vai dizer que não tem como saber. O máximo que dá para entender é que uma situação que importunava Paulo, que Paulo chegou a pedir para o Senhor tirar aquilo dele. A gente vai ver isso no próximo tópico. Esse espinho na carne é uma espécie de, vamos dizer assim, uma ressaca do céu. Porque ele teve visões extraordinárias, revelações, ele viu coisas grandiosas lá onde ele esteve no terceiro céu. Mas depois, quando ele volta ao seu estado normal de ser humano,
ele tem ele não tinha aquela doença antes, aquela situação. Eu disse doença, mas aquela situação, seja lá o que fosse. Ele não tinha aquilo antes. Quando ele volta do céu, da experiência com Deus, agora ele vem com um negócio que importuna ele. Parece meio contraditório, meio estranho Deus permitir isso, ou Deus fazer isso, mas tinha motivo para fazer isso. Vamos ao nosso segundo subtópico, e ele vai falar sobre 3 vezes pedir livramento. Capítulo 12, versículo 8. Paulo dizendo, por causa disto o quê? Do espinho na carne. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo está contando isso para os falsos mestres que importunavam ali em Corinto, que queriam perverter a igreja de Corinto. De certo modo, estavam conseguindo alguma coisa. Então, e Paulo está ali combatendo eles, falando para eles, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E aqui a gente pode tirar uma lição bem interessante, que o fato de pedirmos coisas ao Senhor, Paulo pediu 3 vezes. Eu imagino Paulo pedindo uma coisa para o Senhor por 3 vezes. Para mim, é até difícil imaginar isso de Paulo. Ele pediu uma vez, Deus não deu, ele já se aquieta, ele já sabe. Mas ele pediu 3 vezes. Esse espinho importunava, esse espinho era inconveniente para o corpo de Paulo, para a vida de Paulo, para o dia a dia de Paulo, seja lá qual fosse ele. Mas trazendo para o nosso, contextualizando, a gente tem o seguinte, o fato de pedirmos algo para Deus e ele demorar a responder, ou ele dizer não, quando ele responder, ele dizer não, não significa que nós não temos fé, não significa que nós estamos vivendo em pecado. Isso é coisa de Paulo. Não significava isso que Paulo não tinha fé ou que estava em pecado, como as pessoas diziam, como os próprios mestres diziam, que ele estava perdido, estava desviado, estava qualquer coisa nesse sentido. Mas isso aconteceu tanto com Paulo. Paulo pede 3 vezes para que o Senhor afaste dele aquele espinho na carne. Jesus também pediu 3 vezes, Senhor, afasta de mim esse cálice. Coisas bem parecidas, né? Situações bem parecidas, mas nenhum dos dois estava em pecado, nenhum dos dois tinha a falta de fé. Era porque o Senhor queria que aquilo fosse daquela forma. E aí a vontade de Deus é soberana. Quando eles entenderam a vontade de Deus, eles aquietaram e deixaram, ou digamos assim, não exatamente entenderam, que Cristo já sabia qual era a vontade de Deus, mas quando na terceira vez que Deus não responde, que ele pede e Deus não responde, ele para de pedir porque ele sabe que a vontade de Deus era que ele passasse por aquele cálice. A vontade de Deus para Paulo era que ele vivesse com aquele espinho, porque ele tinha um objetivo. Qual o objetivo do cálice de Cristo? A nossa salvação. Qual o objetivo do espinho na vida de Paulo? A gente vai ver mais adiante. Então, ele pede 3 vezes para que o Senhor afaste isso dele, mas ele não afasta, ele deixa. E ele diz, não, Paulo, não vou fazer. Pode parecer duro, mas foi isso essa a resposta de Deus para Paulo. Nosso terceiro subtópico vai tratar sobre a graça que basta e fortalece. E aqui vem a explicação do espinho na carne, ou do porquê que Deus não retirou. O capítulo 12, ele vai, nos versículos 9 e 10, ele vai dizer, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei, aqui já é Paulo respondendo, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A gente observou aqui, na verdade prática, quanto mais fracos, tanto mais forte é a operação do poder de Cristo em nós e através de nós. E a gente vai observar aqui, que a graça que basta e fortalece. Ele diz para Paulo, Paulo, te aquieta. A minha graça te basta. Eu não vou tirar espinho nenhum. Isso aí é o ônus, digamos assim, de tudo que tu viu aqui. É porque tu viu tudo isso, é porque tu teve toda essa experiência, e essa experiência em ti
Pode ser que tu queira achar que tu é alguma coisa, mas tu é só um filho do homem, um homem mortal. Tu não é maior do que os outros, tu não é maior do que qualquer outro ser humano. Não, tu é igual a qualquer outro crente, qualquer outra pessoa. Então, para que não corra risco de que tu venha a te perverter, a te perder, a te ensoberbecer, achar que tu é mais do que aquilo que tu é, eu vou deixar o espinho aí. Foi para isso que eu coloquei ele aí. E aí eu pergunto, qual é o seu espinho na carne? Eu parando para observar, eu fui pensar qual o meu espinho na carne. E eu comecei a pensar em umas coisas muito interessantes que para minha vida aqui, esse versículo aqui me fez perceber, me fez olhar. E aí eu te pergunto, e pergunte para o seu aluno, será que ele já percebeu, será que ele tem a compreensão de qual é o espinho na carne dele? Qual é o seu espinho na carne? O que te incomoda, que faz você pensar sempre que você é simplesmente um humano? Toda vez que você se mexe, aquele espinho incomoda, você lembra, sou só um humano. Sou só alguém que depende totalmente de Deus. Que não consigo fazer sozinho. Que não consigo me salvar sozinho. Que não consigo chegar ao céu sozinho. Que não consigo fazer nada sozinho se Deus não estiver comigo. Uma coisa interessante também que gosto de destacar aqui com você é que esse espinho na carne, eu entendo que esse espinho na carne, ele não foi identificado por Deus, por Paulo. Paulo não disse qual era esse espinho na carne intencionalmente. E sabe por quê? Já pensou se ele disse qual era o espinho na carne? O espinho na carne era uma doença que ele talvez tivesse no estômago, que começou a ter, não tinha antes, começou a ter. Eu não estou dizendo que ele tinha isso. Isso aqui é uma hipótese, tá? Já pensou ele identifica qual é o espinho na carne na vida dele? E ele identifica que é isso? Então, hoje todo mundo ia pensar que o espinho na carne era isso, era só isso. E todas as outras coisas não seriam mais, não se encaixariam no espinho na carne. Mas ele pensou, ou o Senhor permitiu assim, é melhor deixar ninguém saber qual é o espinho na carne, porque a situação vai se aplicar a qualquer um. Todo mundo pode ter o espinho na carne, todo mundo pode ter esse ponto fraco, esse lugar que me faz, de vez em quando, mancar, de vez em quando me dá uma pontada, que me faz perceber que eu sou simplesmente um ser humano e preciso de Deus todo dia, toda hora. Outra coisa interessante, para a gente ir para o nosso próximo tópico, mas é importante destacar ainda, é que, para Deus, melhor que tirar o espinho na carne é poder administrar, saber administrar. Porque às vezes nós vamos ter situações que nós vamos conviver com ela para o resto da vida. Mesmo sendo crentes, sim, mesmo sendo crentes. Nós vamos viver de situações, seja de doença, seja de questões psicológicas, sejam quais forem as questões, que a gente vai conviver com ela para o resto da vida. Mesmo sendo crente, servindo ao Senhor e sendo fiel ao Senhor. E aí é preciso saber administrar a situação. Por quê? Porque quando eu administro, quando Paulo consegue administrar esse espinho na carne, Deus diz, não vou tirar. Ele vai ficar contigo pro resto da vida. Quando Paulo começa a administrar isso aí, Paulo começa a crescer diante de Deus, no sentido de ser mais humilde, de ter mais compreensão das suas limitações. E aí ele vai dizer outro negócio aqui no mesmo versículo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais Paulo vai percebendo que esse espinho na carne mostra para ele que ele é limitado, que ele não pode tirar esse espinho, só Deus pode tirar, e Deus não vai tirar, já disse que não. Ele vai percebendo que ele é fraco, que ele tem limitações, que a caminhada cristã ela é mais aperfeiçoada quando Paulo começa a compreender a sua fraqueza. Quando eu começo a compreender a cada dia mais o meu ponto fraco, as minhas fraquezas ou a minha fraqueza, e eu compreendo, eu começo a entender que não dá para eu fazer sozinho. Não dá. Eu preciso da ajuda de Deus. E aí o poder de Deus está engrandecendo na minha vida. E a minha fraqueza está aparecendo para mim, eu estou compreendendo. E o poder de Deus crescendo. E eu diminuindo, o poder de Deus crescendo na minha vida. A graça de Deus, a misericórdia de Deus. E eu diminuindo, porque eu admito que sou fraco, que tenho limitações, que só o Senhor pode me fazer vencer. Esse é o ponto
que a graça do Senhor bastava para Paulo e fortalecia ele também. Me basta e me fortalece. Eu preciso compreender isso. Nós, crentes, precisamos compreender isso com clareza para podermos ter uma vida cristã mais eficiente, com mais resultados, mais aperfeiçoada. O poder de Deus sendo aperfeiçoado em nós. Não que ele tenha que ser aperfeiçoado, porque ele não é aperfeiçoado, mas que ele é mais aperfeiçoado no sentido de ser destacado em nossa vida, mostrado, vivido em nossa vida. O nosso próximo tópico, o terceiro e último, ele fala sobre pronto para a terceira visita. O nosso primeiro subtópico, ele vai tratar sobre procura o vosso bem. O capítulo 12, versículo 14, diz assim: eis que, pela terceira vez, estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ele diz que eu estou indo pela terceira vez com vocês. Eu estou pronto a ir ter com vocês por mais uma vez. Mas detalhe, eu não vou ser pesado a vocês. Por que Paulo dizia isso? Porque o pessoal estava dizendo, os falsos mestres, as pessoas que estavam ali tratando, causando tumulto no meio da igreja, criando partidarismo, acusando Paulo de que ele era um mercenário e coisas desse tipo, estavam dizendo que, olha, ele nunca pediu nada para vocês, é verdade, ele nunca pediu nada para vocês, mas isso aí foi estratégia dele, para que depois, agora, ele viesse pedir e dar o golpe final, digamos assim, e essa coleta que está sendo feita, que foi feita, é uma situação que é estratégia dele, de levar dinheiro para os crentes lá de Jerusalém, que estavam passando por dificuldades. Isso é a estratégia dele. Ele vem aqui para querer dinheiro de vocês. Ele nunca pediu dinheiro, mas agora ele vem dando uma de humilde, de que não tem intenção, mas a intenção dele sempre foi essa, explorar vocês, pedir dinheiro para vocês. É o que eles comentavam lá, é o que se depreende do contexto da carta. Pois eu não vou atrás dos bens de vocês, porque as pessoas estavam dizendo isso, os falsos mestres diziam isso. Ele diz logo, eu não vou atrás dos bens de vocês, eu não quero o dinheiro de vocês, eu não quero as coisas de vocês. Eu vou aí com vocês porque eu amo essa igreja, porque eu amo vocês. A gente tem uma relação visceral, assim, digamos assim, que a gente está muito ligado, apesar de todas as situações que já ocorreram, mas eu quero estar aí com vocês, eu quero ir aí. E não é porque eu quero diante de vocês, é porque eu amo vocês. Eu não quero perder vocês. No outro momento ele fala que, lá no início da carta, que vocês são o meu tesouro, vocês são aquilo que eu vou apresentar diante de Deus, vocês são o resultado do meu trabalho. E aí ele puxa uma prática da época, que não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ele diz, não são os filhos que vão dar dinheiro para os pais, mas os pais que investem nos filhos, os pais que fazem investimento nos filhos. É isso que eu estou fazendo. Estou fazendo investimento em vocês, na alma de vocês, para que vocês tenham acesso ao céu, a chegada ao céu, para que vocês não se percam. Olha a preocupação desse pastor, desse líder, desse plantador de igreja, digamos assim. E os falsos mestres, como já disse, o chamavam de aproveitador mesmo, porque eles diziam que ele queria o dinheiro para colocar os crentes contra Paulo. Eles diziam que ele queria o dinheiro dos crentes. Isso é uma coisa que precisa ser observada com mais frequência hoje, mas tem uma certa dificuldade em ser observada essa prática hoje. Às vezes é comum as pessoas, lideranças passarem nas igrejas com uma intenção única, mesmo de pegar dinheiro mesmo, de se apropriar dos bens dos crentes mesmo. E faz vários procedimentos, várias práticas, estratégias, ensaia a estratégia, pensa como fazer isso, meios para fazer isso, os mais ardilosos possíveis, e para fazer isso, para pôr a mão nos bens da igreja, dos crentes. Mas não era o caso de Paulo. E Paulo deixa isso muito claro, porque ele manda, na questão da coleta que estava sendo feita para os crentes de Jerusalém, ele mesmo não vai pegar o dinheiro. Ele, vamos dizer assim, ele terceiriza esse procedimento. Ele chama Tito, que era da região, que era de confiança.
Ele chama mais um irmão lá, que era muito, tinha uma vida, conduta ilibada, que as pessoas louvavam a vida dele, e chama um terceiro ainda, para que eles fizessem isso com a maior lisura possível, e Paulo nem teria acesso a esse procedimento todo. Que ele queria estar sempre limpo daquilo ali. O mínimo de acesso a dinheiro para ele era o melhor, porque ele tinha uma preocupação de ter uma vida limpa e colocar diante desse procedimento pessoas, e esse dinheiro não era para ele, era para a igreja de Jerusalém, que estava em dificuldade. Havia uma fome naquela região da Judéia, e ele procurava se manter o mais longe possível do dinheiro para não dar motivo. É importante a gente pegar essas lições para fazer aplicação hoje. Vivermos de acordo com a vida de Paulo nesse sentido também, de tentar evitar, procurar ao máximo evitar complicações e exposições diante das situações que possam se apresentar. O nosso segundo subtópico vai tratar sobre não vos serei pesado. O versículo é o 16 do capítulo 12. Ele diz assim: pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Parece um pouco amarrado, misturado isso aqui. Mas vamos procurar entender o que ele está dizendo aqui. Ele diz, no versículo anteriores, ele está dizendo que, olha, eu não serei pesado a vocês, eu não vou atrás dos bens de vocês, eu vou aí porque eu amo vocês. E agora ele 16. Eu não vos fui pesado. Vocês entendem, vocês sabem que eu não fui pesado a vocês. Porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. É o que diziam. Ele está com astúcia. Era o que os falsos mestres falavam. Ele está com astúcia, ele está planejando alguma... Ele não pegou nada antes, ele quer pegar agora, no final. Faziam tudo para colocar a igreja contra Paulo, para que eles pudessem dominar a igreja. E Paulo dizendo, mesmo sendo acusado de ser astuto e de ter prendido vocês com dolo, eu não fui pesado a vocês. E essa não é a minha intenção, enganar vocês. Não é a minha intenção ficar com os bens de vocês. A gente vai ver isso lá no versículo 17, que é o seguinte, ele vai deixar isso muito mais claro. Esse versículo 16 aqui. Olha o que diz no 17. Porventura, está no mesmo comentário da lição. Porventura, vos explorei por intermédio daquele que vos enviei, que foi Tito? Ou seja, ele está explicando aqui. Estão dizendo que eu estou sendo astuto e que prendi vocês com engano, com dolo. É claro que não foi. Os irmãos sabiam que não foi. Os irmãos conheciam Tito. Ele era daquela região. Ele tinha uma boa conduta. O outro irmão que acompanhava Tito, esse irmão não é citado o nome dele, esse outro irmão era conhecido e a igreja, os crentes louvavam a conduta dele. Então ele está dizendo, de forma nenhuma eu estou para enganar vocês. Como dizem esses falsos mestres que estão aí perambulando pela cidade. Então isso explica o versículo 16, como para o versículo 16 que a gente leu aqui, que poderia parecer um tanto, talvez complicado de entender, essa parte do sendo astuto, vos prendi com dolo. Não é que ele dizia que estava sendo astuto, mas as pessoas diziam que ele estava sendo astuto. Paulo e os coríntios, eles concordavam em uma coisa, que Paulo nunca foi pesado para eles. Eles nunca poderiam acusar Paulo de ser pesado para eles, porque enquanto esteve lá, ele trabalhou, fez tendas. Ele sobreviveu da forma que dava, mas ele não pegava dinheiro da igreja. E, mais ainda, tinha umas pessoas dizendo que essa ida dele, como já disse, foi intencional, foi estratégia. Mas Paulo estava um passo à frente já e pensando o que é que esses falsos mestres estão falando por lá, até porque ele sabia também que muito se contava para ele. Nosso terceiro subtópico vai falar sobre tudo para a vossa edificação. E o versículo, referência, é o versículo 19, capítulo 12 e o versículo 19. A gente tem o seguinte: há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Tudo que Paulo falava, tudo que Paulo fazia, como ele agia, era preocupado com a igreja. Era para o bem da igreja, não era para o bem dele, porque Paulo não tinha a intenção de ficar rico. A gente pode observar isso em toda a trajetória dele.
em todas as cartas que ele escreveu, isso não é objetivo da carta, das cartas que ele escreveu. Nas suas viagens missionárias, o que acontecia com ele, vamos dizer assim, as desgraças que aconteciam com ele, qualquer um que quisesse ficar rico não se submeteria a isso. Desistiria, acharia outra forma, não daria alguém lugar, faria qualquer outra coisa, mas não passaria por tudo que ele passou, se tivesse a intenção de ficar com o dinheiro do povo. Não era desculpa de Paulo para a igreja, para que a sua estratégia fosse efetivada, fosse colocada em prática e eles não percebessem. Não, mas era uma forma de prestar contas também a Deus, de dizer para Deus, é claro que Deus sabia, Deus estava vendo, mas uma forma de dizer tanto a Deus da situação vivida, pedir, Senhor, me direciona, me livra dessas situações todas, vai comigo, age comigo, olha o que está acontecendo, mas uma forma de dizer para eles também que tudo que eu estou para dizer para a igreja, tudo que eu estou fazendo é para edificação, é para a vossa edificação, é para que vocês estejam bem, para que a sua conduta exemplar continuasse sendo evidenciada, registrada. Então, ele falava como cristão, com a linguagem de cristão, autêntico, uma linguagem limpa, direta, era com o objetivo claramente de edificar a igreja, de deixar a igreja mais estruturada. A nossa aplicação pessoal diz assim: a evidência do poder de Cristo na fraqueza de Paulo demonstra que os verdadeiros apóstolos não eram aqueles que se gloriavam em sua própria destreza, e sim aquele que se gloriava no Senhor. Não é se gloriar no que eu penso que sou, no que eu acho que sou, naquilo que eu quero que pensem que eu sou, mas é me gloriar no Senhor. Se eu não consigo me gloriar no Senhor, é melhor ficar calado. É melhor não dizer nada. É claro que quem quer se gloriar em si mesmo e não no Senhor, dificilmente vai ficar calado. Mas com o mínimo de razão possível que eu tenha, se eu percebo que eu não quero me gloriar no Senhor, não é vantajoso, porque não está dando para fazer isso, porque eu não tenho essa condição toda de me gloriar no Senhor, prefiro me gloriar em mim mesmo, é melhor eu calar. É melhor eu nem falar, nem abrir a boca, porque eu vou criar situações conflituosas para mim mesmo. Ou, como se diz no meio jurídico, eu vou criar provas contra eu mesmo, contra mim mesmo. Isso vai depor contra mim, sem dúvida. Obrigado por essa oportunidade que você nos deu de escutar essa pré-aula da sua audição. Estamos chegando aí no final da nossa lição e eu desejo a você, antecipadamente, um ano de 2025 excelente, com a bênção de Deus, e que nesses últimos dias que estão aí para finalizar o ano, que você pense, avalie como foi o seu semestre, como foi o seu ano diante da escola dominical, seja como professor, seja como coordenador, como superintendente, como pastor até, ou como aluno. Avalie naquilo que você pecou, aquilo que você poderia melhorar, aquilo que poderá ser diferente em 2025, que você poderá fazer diferente, que estratégias tomar para resolver aquele problema que lhe acompanhou durante todo o ano de 2024 e você não conseguiu resolver, como resolver ele agora em 2025, a quem pedir ajuda, como achar a solução para essa situação, porque precisa achar, e que o Senhor nos abençoe. Eu quero convidar você, se essa lição, essas aulas têm sido interessantes para você, compartilhe com alguém, dê lá o seu ok nesse vídeo e repasse para outras pessoas, porque se for bom para você, possivelmente, com certeza, melhor dizendo, vai ser bom para muita gente, para muitas escolas dominical. Muito obrigado.